E, bom, voltando, então, agradecendo a presença dos mentores amigos, essa noite de hoje. Nós sabemos que todos nós fazemos o nosso esforço, saindo da nossa zona de conforto, para podermos estar aqui. Então, nós pedimos às equipes do bem que nos auxiliem, que nos amparem. A gente está falando hoje sobre o tema número 3, as comunidades do plano extrafísico, e esse tema é um tema que nós já cobrimos algumas vezes e que vão estar sendo de novo tratados no tema 4 e no tema 5. Eu botei bastante coisa para vocês pesquisarem, isso tudo está disponível no Google Drive, eu peço que vocês olhem, tem conteúdo tanto para vocês assistirem como para vocês fazerem reflexão e pesquisa. Como a próxima aula vai ser daqui a 2 semanas, tem bastante lição para daqui a 2 semanas. Então, a minha sugestão é, olhem o que está colocado no Google Drive, tá bem? Esse tema, semelhante ao que o Miguel falou na semana passada, já é um tema que a gente já cobriu várias vezes, né? Mas, de qualquer jeito, se está aqui no livro, deve ter uma razão de ser para a gente ir mais um pouco a fundo. Uma coisa que eu gosto de sempre lembrar é a importância de André Luiz. Por quê? Porque a hora que eu estava estudando para preparar esse tema para vocês, eu fiquei pensando, nossa, André Luiz está sempre à frente aí, contando tanta coisa para nós, e quantas vezes a gente acaba levando de uma forma superficial o conteúdo que ele ensina, quando na verdade a ideia, né, ele é sempre passar para nós essa vivência, essa verdade que existe no plano espiritual. Então, o jeito que eu coloquei a agenda para hoje é a gente começando falando de materialismo e espiritualismo, depois a gente vai falar de características gerais dessas comunidades, esses três tipos que são colocados aqui no livro, e depois uma reflexão para a gente poder fazer. Da mesma forma que nós fizemos a reflexão na semana passada de se eu morresse hoje, para onde, como é que estaria, né? Então, uma coisa semelhante do que a gente fez na semana passada. É sempre um ponto importante para a gente considerar, já que a gente tem o corre-corre todo dia. Primeiro, materialismo e espiritualismo. Isso não é novidade para vocês. Para o materialista, a vida termina com a morte do corpo. A gente sabe que quando não existe uma preocupação de uma vida futura, de consequências dos nossos atos, desde que eles não sejam descobertos pela justiça humana, isso acaba fazendo com que a gente haja de uma forma mais indiscriminada. E é interessante que tem, inclusive, estudos feitos sobre isso, né? Que mostram que quando as pessoas têm muito poder nas mãos e pouco controle em cima delas, que existe uma tendência muito grande de abuso dessa força. E é isso que acontece, que a gente vê, né, com essas pessoas que são extremamente materialistas e que têm uma posição de controle nas mãos. E o foco do T versus C. Por que eu estou dizendo isso? Porque para o materialista, o importante são os valores aqui da matéria, que são beleza, fortuna, poder, cargo, títulos, o nome da família, enfim, todas as coisas que nós sabemos vão estar sendo deixadas para trás no momento da nossa morte do corpo físico. No espiritualismo é o contrário. Então, ele sabe que alguma coisa existe depois da morte. Nem todas as religiões ou doutrinas ou credos espiritualistas são criados iguais. Mas existe sempre uma preocupação. O que será que vai acontecer depois que meu corpo morrer? Para onde eu vou? Eu volto para o todo, né? Eu vou ficar dormindo? Eu vou ficar escutando os anjinhos tocarem harpa? Eu vou direto para o inferno e vou ficar lá ardendo até o final das vidas? Não. Então, a gente sabe que são coisas diferentes que as pessoas podem acreditar e que aqui no Espiritismo a gente aprende o quê? Que o que acontece do outro lado é uma consequência da nossa essência moral, que não existe uma transformação, que a Ana continua tendo os mesmos valores da Ana após a morte, apesar da Ana ser o quê? Ser essa persona nessa vida. O meu espírito, eu como espírito eterno, não sou a Ana. Eu sou Ana nessa encarnação. Eu tenho cabelo preto, olhos castanhos, nessa encarnação. Eu fui criada por Deus como espírito eterno, que um dia vai chegar à perfeição. E esse espírito não tem sexo.
Tanto é que a gente sabe que as nossas encarnações variam entre a gente nasce como homem ou a gente nasce como mulher, dependendo da experiência que a gente precisa viver naquela vida. Outra coisa que é importante é que, para o Espiritismo, a individualidade de cada um de nós, as nossas conquistas morais e intelectuais, elas continuam após a morte do corpo físico. Isso é provado para a gente frequentemente durante uma sessão mediúnica, em que a pessoa fala com veemência o que foi, o que fez, o que conquistou, que cargo teve. Então, aquilo está muito claro na memória, não é que a sua personalidade se dissolve do todo, né? Quando Kardec recebeu dos espíritos a doutrina, eu acho que é importante a gente sempre fazer essa reflexão da doutrina espírita recebida por Kardec e a preocupação dele de criar um nome que não existia, então espírita, em vez de espiritualista, porque ele falava para coisas novas, a gente precisa de um nome que não existe, né? Ele toca no Livro dos Espíritos vários fatores que são fundamentais para a gente delinear como deve ser a nossa vivência no dia a dia, baseado no que vai acontecer depois, entendendo que aqui na Terra a gente vai viver 10, 20, 50, 70, 100 anos, quem vive muito, e vai morrer, e a alma vai continuar vivendo. E eu continuo com a minha individualidade. Então, todo aquele aprendizado que eu tive, aprendizado que eu digo de vivência na vida, aprendizado intelectual, acadêmico, aprendizado moral, isso tudo é carregado junto comigo e é acumulado, é impregnado nesse grande banco de dados chamado perispírito. Outra coisa importantíssima que ele fala é: todos os mundos são habitados. Mas espera aí, como assim todos os mundos são habitados, Ana? Como é que a gente manda lá um probe para Marte e eles não acham vida lá? Porque da mesma forma que existem ambientes diferentes na Terra, onde acontecem vida, cada planeta vai se adaptar à realidade do macrocosmo daquele planeta. Se a gente falasse, não, tem gente que vive embaixo da água, falar, não, isso é impossível, não, mas peixe não vive? Por que que o corpo tem que ser exatamente igual? A gente sabe que a nossa dependência de vida aqui é baseado na tabela periódica desse mundo, que não necessariamente é a mesma tabela periódica de todos os mundos. A gente sabe que nós temos uma limitada visão de tudo que acontece no universo, certo? Então, todos os mundos são habitados? São habitados. São habitados por espíritos encarnados? Não necessariamente. O progresso vai acontecer sempre durante as reencarnações. Isso significa o quê? Que durante a vida, no plano espiritual, eu posso estudar, eu posso fazer estágios, eu posso trabalhar, como a gente vê nos livros de André Luiz, mais uma vez, vê com ele, mas é aqui na Terra, é durante a encarnação, que nós realmente percebemos se nós aprendemos tudo aquilo que nos foi ensinado. É como se a gente tivesse a prova dos 9 aqui durante a encarnação, né? E essa encarnação vai ser sempre um reflexo das escolhas que eu fiz no passado. E esse passado não se limita simplesmente ao passado dessa vida. Esse passado é o passado eu como espírito eterno. Então, por exemplo, eu posso ter, como o Divaldo mesmo fala, cometido suicídio no século XVIII e hoje ainda lidando com uma asma complicadíssima por conta disso. Eu posso não ter sabido valorizar o meu corpo numa vida passada, ter maltratado várias outras pessoas e ter vindo com uma doença crônica complicadíssima. Nessa vida eu não fiz nada de errado, né? Ou como a gente vê no caso, dessa semana eu escutando o caso de uma amiga minha que está com um netinho doentíssimo no hospital. Bebezinho, pequenininho, e desde que nasceu é um problema sério atrás do outro. A criança já fez mais cirurgia do que todos nós juntos nessa sala virtual. Uma criança que tem 1 ano, 1 ano e meio. Por quê? Porque é um espírito que traz uma carga
complicada vibratória, porque a gente não sabe o que ele passou, né? E outra coisa que fala no Livro dos Espíritos, que é importantíssimo a gente lembrar, é esse Deus bom, esse Deus perfeito, esse Deus que não teve nem começo nem fim, que é muito difícil da gente entender, porque tudo que a gente conhece tem começo. O eterno é fácil, o sem começo é complicado de entender. Como é que sempre existiu? Como assim? Ele mesmo é a causa causal, né? Mas Kardec vem e coloca todos esses pontos para a gente, não da cabeça dele, mas através de uma codificação extremamente disciplinada, que a gente sabe foi feita através de perguntas e respostas feitas aos espíritos e que mais de 1000 médiuns que receberam as mesmas perguntas, ele fez o contraste dessas respostas e contabilizou essas respostas em mais ou menos 1000 perguntas e respostas no Livro dos Espíritos. Então, continuando, quando a gente pensa em termos de causa e efeito de justiça divina, no livro Justiça Divina, ditado por Emmanuel, a gente vê que o espírito, com a morte do corpo, ele entra na outra dimensão da vida, dimensão o quê? Dimensão vibratória, se associando àqueles que têm afinidade com um estado de felicidade ou infelicidade. Então, peraí, mas como assim, Ana? Como é que alguém pode querer ficar junto de gente triste? Ora, gente, a gente não faz isso? A gente não resolve encontrar com um bando de gente onde numa conversa todo mundo só reclama, só fala mal do governo, só fala de doença, só fala de desgraça? E de alguma forma a gente ou só fala mal dos outros. Então, dentro da nossa pequenez, nós mesmos escolhemos essas companhias deletérias. E a gente tem prazer de falar coisa ruim. É só a gente ligar a televisão e a gente vai ver que notícia ruim vende muito mais do que notícia boa. Por quê? Porque a gente, de alguma forma, gosta de ouvir desgraça, né? Então, esse interesse pela desgraça continua depois. Então, somos nós escolhendo coisa ruim para nós mesmos. Aí ele continua. Cada consciência vive e evolve entre os próprios reflexos. Daí a importância do pensamento, que a gente sabe que o pensamento não começa aqui, ele começa no coração. Que é através daquilo que a gente sente que nós vamos criar o nosso campo mental. E com esse campo mental, a gente vai popular todo o nosso lar, toda a nossa vida. Então, não dá para a gente mudar de fora para dentro. A gente muda é de dentro para fora. E Emmanuel continua. Tudo vai ter consequência. Então, se eu posso escolher o caminho que eu vou seguir, se essa escolha é aberta, porque eu tenho livre-arbítrio, e talvez, no meu ver, essa seja a maior prova de amor de Deus, porque Deus pode controlar tudo, menos o nosso livre-arbítrio, todos os nossos atos têm consequência. E isso a gente tem accountability. Então, a gente vê que ou essa consequência vem nessa vida, ou vem numa vindoura, como eu estava comentando, da criança, né? Bebezinha que está muito doente ainda no hospital. Quando a gente pensa nessas comunidades do espaço, existem características gerais, mas essas características, elas são muito óbvias, muito claras. Existem regiões, esferas vibratórias, isso é dito por André Luiz, a gente vê isso no livro Nosso Lar, compostas de níveis ou planos evolutivos, nos quais os espíritos se agrupam em cidades de pequeno, médio e grande porte, denominadas colônias espirituais. E é fácil da gente perceber isso. Quando a gente vive numa cidade grande, como São Paulo, ou como Portland, ou como Nova York, nessa cidade a gente vai encontrar de tudo. A gente vai encontrar uma área bonita, com florestas, com flores, jardins que são extremamente bem cuidados, como a gente vai entrar em áreas que a gente vai ter medo, que vai cheirar mal, que vai ter lixo, que as pessoas vão ter aparências assustadoras, quase de zumbis, na mesma cidade. Não, eu não estou saindo da área metropolitana de Portland ou de São Paulo. Não, muitas vezes basta eu atravessar uma rua
Quando a gente morava em São Francisco, isso era muito claro. Porque a gente via ali na Market Street, você andando 2 quarteirões para a direita ou 2 quarteirões para a esquerda, a realidade mudava de uma loja da Louis Vuitton para alguém estar se drogando no meio da rua. Essa realidade vibratória não quer dizer que toda a cidade de São Francisco seja aquilo. Não. Significa que existem partes de São Francisco em que as pessoas se aglomeram de acordo com seus interesses, de acordo com as suas afinidades. As pessoas que não têm afinidade de se picar com heroína não vão ficar naquele ponto onde as pessoas estão ali deitadas no chão, se drogando. Então, mas todos nós estamos aí mergulhados nessas vibrações doentias e mais saudáveis. Essas ondas a gente já estudou, eu acho que foi a Elaine que deu essa aula, inclusive explicando para a gente que essas ondas mais longas são as ondas mais de baixo escalão, as ondas mais rápidas são as dos espíritos mais evoluídos. E como é que a gente faz aqui na Terra? A gente sabe que para a gente se sintonizar com esferas mais altas, a ferramenta que a gente tem que usar é a prece, certo? Da mesma forma, no plano espiritual, a mesma coisa. E a gente vê que no plano espiritual a prece, ela tem um valor imediato, né? Porque a prece, ela é feita através do pensamento, como aqui, não precisa ser falada, e basta eu desejar, mas eu tenho que ter esse desejo profundo. A prece não pode ser da boca para fora, tem que ser uma prece sentida, uma prece vivida de verdade, né? No momento que essa prece é feita, eu mudo o diapasão da minha vibração e eu me ligo, me afino com espíritos que vão estar dentro daquele grupo vibratório. No livro dos Espíritos, na pergunta 96, ele fala que nessas comunidades a gente vai ter espíritos que têm as mesmas aptidões. A gente sabe, por exemplo, comunidades de espíritos músicos, onde estão espíritos como Chopin, como Mozart. A gente sabe de comunidades que existem espíritos que são ligados às artes, pintores. A gente sabe que existem comunidades de espíritos que são mais ligados à matemática, ou, por outro lado, comunidades de espíritos que cometeram suicídio, ou assassinatos, ou que têm aquela maldade ainda profundamente arraigada dentro do coração deles, né? Então, essas comunidades, elas vão estar sempre ligadas de acordo com o seu interesse, dependendo do grau de perfeição de cada um. Uma coisa que é muito claro a gente entender é que dentro desse mundo de comunidades, a gente vê o quê? Que aqueles espíritos mais desenvolvidos, eles conseguem ajudar aqueles e se modificar e se mobilizar para ajudar os espíritos menos desenvolvidos. Mas os mais ignorantes, eles não conseguem atingir os espíritos mais evoluídos, né? E aí, continuando a organização. Essa organização vai ser sempre baseada na moralidade e no conhecimento dos seus habitantes. Então, da mesma forma que a gente vê aqui na Terra, Terra é o quê? Um planeta de expiação e provas. Um planeta onde está todo mundo dentro de uma faixa vibratória. Ninguém aqui é Cristo. Não. O único Cristo que apareceu aqui foi Jesus. Viveu 33 anos e veio basicamente para ajudar a gente a ver se dava uma alavancada do nosso despertamento consciencial. Mas quando a gente pensa nós como grupo,
como população, a gente vai ver que nós ainda estamos aí no pré-primária. Todo mundo pode estar com, uns estão com um A menos, outros estão com B menos, outros estão com C mais, mas está todo mundo na primeira série, né? E em termos de moralidade, está todo mundo engatinhando ainda. O conhecimento da gente ainda é um conhecimento muito limitado quando comparado. Para a gente conseguir mudar adiante, a gente tem que se diferenciar, como tudo na vida. Então, eu vou ter que sair da minha curva de conforto, eu vou ter que trabalhar as minhas aptidões. Quais aptidões? A aptidão de tocar piano? Não, a minha aptidão moral, né? Quando a gente fala isso, a gente está falando do quê? De paciência, de caridade, de empatia, de resignação, de perdão, afinal, amor ao próximo. Se eu não consigo sentir empatia por uma pessoa que está passando por dificuldade, por um homem que está deitado na rua, por uma criança que foi abandonada, como é que eu posso dizer que eu sou um ser mais evoluído? Se eu sei que todos nós somos filhos do mesmo pai, consequentemente, todos nós somos irmãos, como é que eu posso olhar para aquela criatura que está sofrendo e não sentir nada? Não querer ajudar, não querer modificar, né? E a gente passa hoje por uma doença crônica na sociedade, eu não estou apontando dele, eu estou falando nós todos, em que a gente está ficando meio como que sedado à dor do próximo. É interessante que eu escutei isso ainda do meu filho de 16 anos agora há pouco, falando de um trabalho da escola, de como, de alguma forma, a gente está ficando anestesiado com as coisas horrorosas que podem acontecer. Então, tem algum tipo de tiroteio numa escola, a gente fala, teve mais um. Mas como assim? Ou tem preconceitos, sejam religiosos, sejam por causa de cor da pele, de cultura, de nacionalidade, e a gente fala, tudo bem. A gente despacha um monte de mexicano dentro de um avião como se fosse um monte de saco de batata, e tudo bem. Então, de alguma forma, a sociedade ela está ficando anestesiada para as coisas absurdas que acontecem no nosso dia a dia. Isso declara para a gente a condição moral do nosso mundo, né? Então, para a gente conseguir passar de ano, sair desse mundo de expiação e provas, a gente vai ter que começar a ver as coisas de uma forma diferente. Quem continuar do mesmo jeito vai continuar aqui na Terra, né? Ou melhor, vai continuar num outro planeta, mas começando tudo do zero de novo, e não vai conseguir passar pela transição planetária. Na pergunta do Livro dos Espíritos, a 277, ela fala que os espíritos têm autoridade uns sobre os outros, e a gente viu isso muito com Jesus, né? Essa autoridade moral que Jesus tinha, não só com seus 12 apóstolos, mas com os doutores da lei, e é os olhos de Jesus, essa descrição dos olhos de Jesus, que é muito famosa. Sempre entre os espíritos superiores, nem precisa ser espírito perfeito, né? A gente vê que isso já acontece no nosso lar, que é uma colônia que existe dentro do umbral. Então, quer dizer, não é uma colônia perfeita, porque a gente sabe que o umbral é uma área de sofrimento ainda. A gente vê que lá dentro do nosso lar não existe cargo por favor. Todos os cargos que são dados são cargos que são dados por merecimento, por conquista daquela pessoa, né? Então, os espíritos superiores, eles têm uma ascendência moral e eles sabem respeitar o livre-arbítrio de cada um. Não existe abuso de autoridade. Tais condições não se observam, porém, entre os espíritos inferiores que usam da inteligência ou da imposição da vontade para serem ouvidos. Quando a gente pensa no livro Libertação, a gente vê exatamente isso acontecendo naquelas áreas trevosas das cavernas, onde o Gregório ficava, onde ele morava, né? Em que os espíritos que estavam lá dentro, eles eram subjugados, assim como obrigados a subjugar pessoas encarnadas e desencarnadas também, né? Então, quando existe essa força, essa imposição do livre-arbítrio, a gente já vê que isso é contrário à lei de Deus. Se Deus respeita o nosso livre-arbítrio, toda vez que a gente desrespeita o livre-arbítrio do outro, a gente está indo contrário à lei divina.
Aí alguém pode perguntar, mas e aí? E pai com filho, como é que é? Bom, aí a história é diferente, porque no caso de pais e filhos, nós temos a obrigação moral, uma responsabilidade enorme, talvez a maior que a gente tenha, que é de ajudar o crescimento dos nossos filhos. E isso significa o quê? Isso significa fazer com que os nossos filhos pensem, ajudar eles a crescer, ajudar os filhos a tomarem as decisões mais acertadas para a vida deles. E muitas vezes, como é que eu vou deixar uma criança de 10 anos escolher o que ela vai comer? Ou escolher se ela vai para a escola ou se ela não vai para a escola? Não, vai para a escola, tem que ir para a escola. Mas a gente pensa, não, mas ele não tem que escolher se vai rezar ou se não vai rezar, ou se vai fazer o bem, se não vai fazer o bem, ou se aprende a ter empatia ou não vai ter empatia. É a gente que tem que ensinar como pais, né? Então, durante essa idade, a gente sabe que até os 7 anos é fundamental a gente estar ensinando esses valores para as crianças, porque é durante essa idade que está se formando esse molde do homem novo naquela encarnação. Bom, agora a gente indo, então, para os 3 tipos de comunidades que a gente vê aí escrita no livro, né? A primeira, que o livro fala para a gente, essas comunidades de sofrimento e de dor. E a gente vê muito nos livros de André Luiz. Então, algumas coisas importantes. Primeiro, eu coloquei essa figura em preto e branco, né, com graduações, porque a gente sabe que essas regiões são regiões pesadas, são regiões com neblina, são regiões escuras, elas têm um acesso interditado a regiões mais altas, elas influenciam bastante os encarnados, nós aqui. Dentro essas comunidades espirituais, encontram um umbral inferior, como a gente vê, por exemplo, onde o André Luiz estava, né? A gente vê esse controle mental que existe entre os desencarnados, isso está descrito, inclusive, nos capítulos que a gente está estudando agora no nosso lar, que acho que é o capítulo 15 e 16, em que a mãe de André Luiz fala do pai de André Luiz e das duas amantes, de uma das duas amantes com quem ele teve caso. Quando a gente vê nos outros livros de André Luiz, quando eles têm que atravessar o umbral para vir para a Terra, né? Eles saem do nosso lar, que também fica na região umbralina, mas tem que passar por essa comunidade, eles têm que ir andando, muitas vezes, porque nem todos conseguem fazer a volitação ali. Os que moram ali no umbral definitivamente não conseguem, eles não têm essa capacidade ainda. E a gente vê André Luiz, ao longo dos livros, aprendendo a volitar. Se alguns dos espíritos mais elevados de nosso lar é só pensar e ele imediatamente ele consegue estar num lugar diferente, no caso dos espíritos menos evoluídos, isso não acontece, eles precisam caminhar. No caso do umbral, André Luiz fala bastante do umbral, e eu sei que tem muita curiosidade a respeito do umbral, né? O umbral, ele não tem um endereço certo, ele não tem uma altitude, latitude, não. A gente tem que lembrar que isso tudo é uma zona purgatória vibracional, né? Então, ela fica ao redor da crosta da Terra, né? E é nessa área que se concentram a maior parte dos espíritos desencarnados da Terra. Mas por quê, Ana? Ué, porque é um reflexo daquilo que vive a Terra. Se a gente quiser ter um umbral menor, a gente tem que ter menos gente fazendo coisa errada, menos gente encarnada fazendo coisa errada. Da mesma forma que aqui existem pessoas irresponsáveis, desesperadas, ignorantes, que não se preocupam com o seu progresso, a sua melhora pessoal, não se preocupam com os outros, quando elas desencarnam, elas continuam sendo as mesmas pessoas, como a gente viu no começo. A individualidade continua, os valores continuam. Então, esse umbral é a casa de todas dessas pessoas que realmente desencarnam e entram aí dentro dessa sonolência moral temporária dentro do umbral.
E a gente sempre se pergunta, então quer dizer que quando eu morrer, eu vou estar nessa região de sofrimento? A gente não sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. Cada um de nós vai ter gravado dentro do seu perispírito todas as oportunidades boas que foram feitas, todas as oportunidades ruins que foram feitas e todas as oportunidades boas que foram jogadas pela janela. Então, nós somos responsáveis pelo bem que eu faço, pelo mal que eu faço e pelo bem que eu deixei de fazer. Então, se eu vivo a minha vida aqui na Terra simplesmente pensando no aqui, no agora, nos bens temporários, então isso significa que não, eu só penso em fazer ginástica, em ficar bonita, em 300 plásticas, ou no meu emprego, ficar mais rico, ou concentrando todas, assim, para minha família tudo, para os outros nada. Isso tudo eu estou vivendo de uma forma egoística, eu estou mostrando aí a ignorância que eu tenho. Não necessariamente tem que ser uma pessoa má. Outro exemplo que a gente tem é do pai, do André Luiz. Segundo as leis da Terra, ele não era um homem tão mau. Ele fez coisas muito erradas. Ele foi um homem muito duro, ele foi um homem agressivo do ponto de vista de trabalho, ele foi infiel com a esposa, mas ele foi um bom pai. Então, ele não é completamente mau. Ele não fazia intencionalmente coisas horrorosas, né? Essas pessoas vão estar indo para o umbral. Todos os desesperados, aí a gente fica pensando nas pessoas que hoje passam por depressões profundas, depressões crônicas, por ansiedades. Dentro da sintonia do umbral, essas pessoas vão se encaixar muito bem. Então, se eu estou passando por um problema de depressão, se eu estou passando por um problema de doença mental de alguma forma, por conta da pandemia ou por outros traumas, eu tenho que tentar me ajustar, eu tenho que buscar ajuda. E essa ajuda a gente sabe que não é só ajuda espiritual, é ajuda de psicologia, é ajuda da medicina. Eu preciso me ajustar, eu preciso me equilibrar, sabendo que toda essa nuvenzinha que eu sinto no momento de uma tristeza profunda, crônica, que está afetando meu organismo, isso tudo está sendo impregnado pelo meu espírito e vai ser levado para outro lado, né? Outra coisa é preguiça e falta de disciplina, que muitas vezes a gente vive na inércia, né? Quantos de nós não vê isso? A gente sabe que a gente tem que, sei lá, fazer uma dieta, por quê? Porque o açúcar está alto, porque o colesterol está alto, porque né? E a gente vive a vida como se não tivesse amanhã. Ou eu tenho falta de disciplina no meu trabalho, ou preguiça de qualquer forma, de não cuidar da minha casa, não cuidar dos meus filhos. Isso tudo é irresponsabilidade e que vai estar sendo colocado dentro da nossa conta como espíritos eternos, infelizmente, né? Então, tudo que a gente faz, as menores coisas que a gente faz, vão estar sempre impregnadas dentro da nossa ficha, como diz André Luiz no livro Nosso Lar. E a terceira e última comunidade que a gente vê aí no livro são as comunidades devotadas ao bem. E uma coisa linda que a gente tem que lembrar é que essas comunidades, elas estão em todo o lugar. Elas não estão só acima do umbral, em zonas mais altas do ponto de vista de vibração. Não. Essas comunidades do bem, elas estão distribuídas por todos os lados da Terra. Então, por exemplo, quando a gente pensa num centro espírita, um centro espírita vai ter essa comunidade do bem acima dele, ajudando os espíritos desencarnados que vão em busca de ajuda. Essas comunidades do bem vão estar presentes, por exemplo, no umbral, para ajudar aqueles espíritos que, de alguma forma, conseguem sair da sua própria dor e ignorância, então vão em busca de ajuda. Nos livros de André Luiz, mais uma vez, a gente vê diversos exemplos de comunidades devotadas ao bem que estão distribuídas pelas cidades que a gente mora. Elas funcionam como luzinhas ou distribuídas nas zonas mais difíceis do umbral também.
que são zonas perigosas. A gente vê, inclusive, que essas comunidades, elas têm que ser altamente protegidas. Por quê? Porque os espíritos devotados ao mal, eles não querem que o bem chegue lá. Eles não aceitam, eles brigam, eles querem continuar subjugando aqueles espíritos mais ignorantes e fazendo com que aqueles espíritos façam a vontade deles, né? Então, esse trabalho no bem intenso, e olhando para as pessoas como irmãos, né? Então, a gente vê isso, essa sublimação do amor, né? Que a gente, esse amor que é o que a gente mais conhece de mais puro, que é o amor de mãe, de repente fica sublimado, e a gente vê esse amor sendo repartido com todas as pessoas, com aquelas pessoas que a gente conhece e não conhece. A um ponto em que eu posso viver numa colônia muito melhor e eu escolho viver entre pessoas cruéis. Então, é como se eu escolhesse sair de uma região linda na cidade onde eu moro, que podia ter uma vista maravilhosa, para ir morar no gueto, junto daqueles que necessitam de ajuda, né? E essas pessoas têm essa liberdade de ir e vir, claro, tem sempre a limitação. Eu consigo ir até o meu nível mais alto, mas eu tenho habilidade de seguir para tudo que está abaixo do meu conhecimento moral. Conseguem volitar. A comunicação, diferente do umbral, que é só feita por palavras, aqui a gente vê por mente, por palavras, e aí algumas pessoas podem falar, mas e se forem comunidades trabalhando, como a gente viu nos livros de Divaldo, vindo de regiões diferentes? Não importa a língua que a gente falou quando estava encarnado, né? A gente pode se comunicar através do pensamento, e o pensamento não faz diferença, né? Esses espíritos mais evoluídos, eles respeitam o livre-arbítrio. Um exemplo claro que a gente tem, mais uma vez, é de André Luiz, em que a mãe, muito mais evoluída do que ele e o resto da família, ela respeita o livre-arbítrio de André até o momento em que ele faz a prece e pede de verdade, do fundo do coração, ajuda, né? O reflexo do lado externo, claro, vai estar alinhado com aquilo que a pessoa vive dentro dela, né? Então, essa beleza, essa moralidade, esse amor é refletido do lado de fora desses ambientes. E aí a gente também vê essas descrições de André Luiz, de zonas como nosso lar, que não é uma área, não é uma colônia de espíritos superiores de forma nenhuma, é uma colônia de espíritos imperfeitos, do mesmo grau evolutivo que a gente, mas que estão tentando se melhorar, estão interessados no trabalho do bem, estão firmes na sua vontade de se melhorar, né? Isso já faz com que a beleza externa seja muito grande, né? Então, acho que outra coisa importante da gente pensar é, dependendo da qualidade mental da nossa casa, a vibração, a impregnação, as formas de pensamento que vão estar dentro do nosso lar vão estar refletindo aquilo. Se eu vivo dentro de um lar, de uma família, em que está todo mundo sempre reclamando, brigando, gritando, deprimido, gente, a nossa casa vai ser um umbral ruim. A gente vai chegar e vai sentir aquele peso. Dentro da nossa casa vão estar espíritos dessa região pesada. Então, quando a gente fala de evangelho no lar, quando a gente fala de reforma íntima, a gente está pensando na proteção do nosso lar e na proteção de cada um de nós também, né? Lembrando que a interferência dos espíritos na zona umbralina conosco encarnados é contínua. No livro dos espíritos a gente sabe que os espíritos falaram para André Luiz, que a interferência dos desencarnados na nossa vida é muito maior do que a gente consegue imaginar. E aí uma das perguntas é, mas e aí, o que eu sei? Como é que eu sei o que é meu e o que não é? Normalmente o primeiro pensamento é nosso. O que vem depois, não. Né? Bom, essas comunidades devotadas ao bem. Quem vai estar lá? Quem pensa igual. Mesma coisa. A base, as características continuam as mesmas. Nesse caso,
todo mundo pensa igual, no sentido de todo mundo pensa o bem, todo mundo quer fazer o bem, todo mundo quer auxiliar o próximo, todo mundo está trabalhando a sua moralidade, né? Elas não ficam mais na zona umbralina, né? Como a gente vê no caso da mãe de André Luiz, e quando precisa ajudar, eles criam esses postos de socorro, como a Mansão da Paz e outros campos da paz e outros campos de socorro, como a gente também vê nos livros de André Luiz, né? Então, eu queria parar e a gente fazer uma reflexão, né? E aí todo mundo conversar um pouquinho, né? Por que a gente precisa viver de uma forma espiritualizada? Para que a gente está fazendo isso, né? Aqui agora. Por que a gente está aí numa segunda-feira, que está frio, quase 0 grau lá fora, todo mundo cansado? Por que a gente está aqui em vez de estar embaixo do cobertor da televisão? Por quê? Para quê? Eu acho que aqui é mais um capítulo da nossa vida. E se a ideia sempre é progredir, é chegar à perfeição, é ser espírito de luz, né? Como diz Joana de Ângeles, que o anjo que nós teremos um dia já está dentro de nós, a gente tem que treinar. E para treinar, a gente tem que viver no bem. Uhum. Então é aquela história, né? Tinha aquela história, eu não lembro se era indiana, árabe, enfim, que falava, né, que a gente tem 2 lobos dentro da gente, um lobo mau e um lobo bom, e aí pergunta qual lobo que vai ganhar, é aquele que a gente alimentar, né? Isso que você falou. That's a Native American, I think. Native American, thank you. Isso que você falou é importante, porque o tempo inteiro a gente fica recebendo inputs de coisas materiais, né? Então, o corre-corre do dia a dia, a pressão, o estresse do trabalho, os problemas dentro de casa, os desafios matrimoniais, as dificuldades com os filhos. Esses inputs vêm o dia inteiro, né? E aí, como é que eu vou treinar o meu músculo para sair do aqui e agora, dessa zona tática que eu estou vivendo? Eu preciso achar tempo, né? Se eu quiser correr uma maratona, então, por exemplo, a Geise, que correu lá a super maratona lá de 3 dias. Então, ela não foi correr assim, um dia acordou e falou, hoje é segunda-feira, então sábado eu vou correr 100 quilômetros ou 100 milhas, não lembro mais. Não. Ela se preparou quanto tempo, Geise? Alguns meses. Alguns meses. Então, de alguma forma, ela teve que preparar o músculo da perna dela, o músculo da cabeça dela. Primeiro, porque ela deve ter pensado umas 100 vezes e eu não vou conseguir fazer isso, né? Ela teve que comprar o tênis certo, ela teve que sair de casa muitas vezes quando ela não estava com vontade de correr e deve ter pensado várias vezes por que eu inventei isso, se eu podia ficar dormindo. Ela deixou provavelmente de comer o que ela queria comer, porque ela devia estar comendo o que era bom para o corpo dela, para não perder músculo. Então, de alguma forma, existiu essa disciplina, esse trabalho durante meses, né, para chegar lá. E a gente se esquece disso, a gente acha assim, a gente se esquece que aqui na vida a gente está se preparando para morrer, pessoal. Porque querendo ou não, a notícia para todo mundo é a gente vai morrer. E ninguém sabe quem vai primeiro. Porque a gente vê, e o bebezinho da Gi, 2 meses atrás, estava mais perto da morte do que cada um de nós. Então, a hora é de Deus, a hora não é da gente. Ninguém pode falar, olha, Letícia, você vai viver mais 23 anos, 9 meses e 5 horas. Não, é a hora de Deus. Né? Então, a reflexão que a gente fez na aula passada do Miguel, como é que a gente chegaria do outro lado, é importante, né? O que você falou, Miguel? Fala. Você escreveu? Não, é como a dona Lúcia fala, a gente começa a morrer assim que nasce. Uhum. E a gente pode morrer pior do que nasceu.
A gente não retrograda. Então, a gente não desaprende o que a gente aprendeu, mas a gente pode complicar a nossa vida. Por exemplo, vamos supor, dentro da minha escala evolutiva aqui, isso não é realidade, eu nunca matei ninguém. Com certeza matei um monte, né? Mas aí nessa vida, eu resolvo, de alguma forma, faço uma barbaridade e mato uma pessoa. Eu criei uma carga vibratória pesadíssima, em que eu vou ter que carregar mais para frente, né? E que muitas vezes vai demorar mais do que uma encarnação para eu resolver isso. Então, essa reflexão que a gente tem que fazer, o porquê, o para quê, né? Dessa vida da espiritualidade. Outra coisa, por exemplo, a casa da Carrie tem um jardim lindo do lado de fora, do backyard dela. Carrie, o que acontece se você ficar 3 meses sem prune as suas plantas do backyard? Oh, it's a mess. It's a mess. It's a mess. E aí, tá bom, então, sei lá, é half a acre no backyard dela. Tô falando um número. É grande. Ela não vai conseguir limpar num dia. Ela não vai conseguir limpar em 2 dias. Ela sozinha vai demorar no mínimo 1 semana, 2 semanas, trabalhando 8 horas por dia para limpar o backyard dela. Então, isso da gente trabalhar a nossa espiritualidade é nesse aspecto também. Que a gente não vai consertar numa hora de uma vez. A gente vai deixando as ervas daninhas que estão dentro da gente, a erva daninha que está aqui, ó, dentro do nosso solo emocional, começam a crescer muito rápido, é muito fácil a gente acabar saindo, esquecendo da espiritualidade e indo para a materialidade. É muito fácil, é só ligar a TV. É só começar a conviver com as pessoas do dia a dia, é só olhar os anúncios do Super Bowl. Então, esse trabalho de espiritualidade tem que ser um trabalho de grab weed todo dia. Não é só uma vez por semana nas segundas-feiras, ou uma vez por mês quando eu vou tomar passe. Como muita gente faz. Não, eu vou lá, tomo passe quando o negócio está complicado. Mas aí é que nem ir lá e passar uma vassourinha quando a casa está toda empesteada. Não adianta, né? O nosso trabalho de espiritualidade interior é um trabalho preventivo, é um trabalho proativo, é um trabalho contínuo. E que quando a gente para, nasce weed. A gente fica mais impaciente, a gente fica intolerante, a gente começa a se sentir muito importante, o orgulho aumenta, a gente começa a não ligar para a dor do outro, achar que ela é menos importante do que a nossa. Isso é natural, acontece com todo mundo. Quando Jesus falou o vigiai e o orai, foi isso. Primeiro é vigiar, depois é o orar. Mais alguém quer comentar? Você fala que isso que você falou de alimentar a espiritualidade, como é importante nos momentos difíceis, né? Ainda mais agora, com tudo que está acontecendo, negócio da pandemia. Aquele que alimentou a espiritualidade durante muito tempo, na pandemia surgiu, foi ruim, claro, foi ruim para todo mundo, né? Mas tentou ver o lado bom, tentou buscar outra atividade para fazer. Mas para aquelas pessoas que só pensavam no materialismo, ou só criam coisas ruins, foi realmente degradante, assim. E isso na vida inteira. A gente teve, essa semana, 2 casos de 2 pessoas que tentaram um suicídio. E você fala, nossa, tão novo e tão, sabe, assim, estudado, né, com formação, com família do lado, com tudo que poderia ter, e essa pessoa ainda foi por esse caminho, né? É porque ele estava alimentando, não a espiritualidade, né? Estava alimentando as outras coisas na vida. Então, acho que é por isso que é importante esse trabalho diário mesmo. É isso que você falou, é muito importante, né? E às vezes eu fico batendo nessa tecla muitas vezes, principalmente com as crianças, né? Que a gente se preocupa, qual a escola que vai pôr, né? E eu tô aí nessa meia culpa, né? Não põe na escola melhor que tem, a melhor que a gente pode pagar, né? Para ter melhor oportunidade. Vai comer, aí compra o frango orgânico, que custa 3 vezes mais do que o outro frango.
Mas e o alimento espiritual? Porque ter ido para a melhor escola, ter conseguido entrar na melhor faculdade, ter comido o melhor frango orgânico, não vai liberar essa pessoa da depressão, não vai liberar essa pessoa da crise de esquizofrenia. E a gente sabe que quando existe uma doença mental como essa, que a gente sabe que é um desequilíbrio químico dentro do corpo, ela é acompanhada por uma obsessão. A obsessão nem sempre vem com uma esquizofrenia, mas uma esquizofrenia sempre vem com obsessão. A obsessão nem sempre vem com uma depressão, mas uma depressão sempre vem com uma obsessão. Então, existe esse acompanhamento espiritual. E a gente vê que ainda mais essa nova leva de crianças que está vindo, vem com uma carga de mediunidade muito alta, vem com uma carga karmática muito alta. Existem as crianças que vão para levantar a nova era, nesse momento de transição, né? Tem, mas também tem aqueles que estão vindo reencarnar com aquela dívida enorme no cartão de crédito. E que se a gente não colocar esses valores intrínsecos, imponderáveis, imperecíveis dentro delas, elas não vão conseguir ter sucesso nessa encarnação. E esses valores não vão ser conseguidos através da melhor escola, do melhor frango orgânico. Vão ser colocados esses valores o quê? No aprender a se respeitar, aprender a respeitar o outro, aprender a ter valor de família. Porque a gente vê que a maior parte dessas pessoas que acabam desistindo da vida são exatamente as pessoas que não tiveram esses valores de família irrigados, esses valores de espiritualidade irrigados dentro de si mesmo. Porque a pessoa que tenta um suicídio, ela só está pensando nela, ela acha que nada vale a pena. O desespero, ela perdeu a fé e a esperança. E é muito difícil você viver sem esperança, né? Bom, continuando... Aí, eu coloquei algumas figuras aqui, né? Esse eu trabalho o finalzinho, a reflexão que tinha no final do livro, né, do capítulo, algumas figuras de algumas pessoas. Primeiro, esse problema que a gente está vivendo hoje de addiction, né? Quando a gente pensa numa pessoa que ela tem algum tipo de vício, ainda hoje, o Ricardo viajou de manhã cedo, e aí me contou que o moço que estava do lado do avião, sentado junto dele, no avião dele, voo de 1h30 até São Francisco. Durante o voo de 1h30, hoje de manhã cedo, tomou 3 garrafas de uísque, daquelas pequenininhas. Às 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, né? Então, quando a gente pensa num tipo de falta de controle como essa, seja de bebida, seja de droga, porque a gente sabe que o problema de êxtase é um problema real que está acontecendo entre adultos, crianças, etc. Seja um problema de gaming, seja um problema de gambling. Para onde vão esses espíritos? Eles vão conseguir estar num lugar feliz? Eles vão estar no meio de espíritos que pensam como eles. E toda vez que a gente está sendo aprisionado por algum valor material, a gente vai estar sendo aprisionado pela matéria, né? Então, até a forma como muitas vezes a sociedade trata com normalidade, né? A fórmula do vício, como dentro de um avião, a pessoa recebe quantas garrafinhas quiser, né? Isso é tratado de uma forma ok pela lei da sociedade. Isso não é tratado de uma forma ok pela lei de Deus. Quando a gente olha essa figurinha aqui, pessoal, desse homem aqui no topo da direita, o que vocês sentem? Quais são as emoções que essa pessoa está sentindo? Angústia, recolhimento, sofrimento. Uhum.
Então, se a gente está falando que a gente sempre vai estar encontrando aquilo que a gente está sentindo, com quem que ele vai encontrar se ele morrer amanhã? Com espíritos que estão sentindo as mesmas coisas que ele. Quando a gente pensa num bebezinho, né? Quer dizer, eu não tinha pensado no bebê, mas eu tinha pensado no sentimento. Esse bebê tá como? Vamos, pessoal? Alegre, né? Ele tá feliz, né? E aí, acho que a imagem do bebê é uma imagem boa, porque nessa vida o coitadinho ainda não fez nada de errado, né? Então, ele tá com a ficha limpa, certo? O endividamento dele é de outras vidas. E a gente sabe que em umbral não tem criança. Não tem. As crianças, elas são levadas para um departamento diferente. Um grupo diferente. E, normalmente, quando a gente volta, ainda mais crianças, elas chegam do outro lado ainda como crianças. Então, elas são tratadas, a gente sabe que Meimei, inclusive, tem um campo infantil, isso está no livro Entre a Terra e o Céu. Onde elas são cuidadas, como se fosse um orfanato, onde as mães encarnadas visitam as crianças, inclusive. Mas vamos dizer que não fosse uma criança, fosse um adulto que fosse feliz, que tivesse bem com a vida, que tivesse com a ficha limpa. Ele estaria junto de outros iguais. E esse aqui, na base direita? Tristeza. Quando a gente vê as descrições no umbral das pessoas desoladas, sem esperança, cansadas, que desistiram, elas estão lá. Qual que é a facilidade dessas duas pessoas conseguirem rezar? Se elas estiverem dentro dessa vibração de peso, de tristeza, de desesperança. É muito difícil. E esse aqui? Esse moço aqui? Parece que tá em paz. Parece que está em paz. Foi a impressão que eu tive também. Tem a impressão como se ele estivesse fazendo uma introspecção, uma meditação. Essa paz ele vai encontrar do lado de fora. E essa moça? Essa moça, claramente, ela teve uma vida duríssima. Olha as mãos dela, olha o rosto dela. O fato dela ter tido uma vida duríssima significa que ela vai ter uma vida fácil quando chegar do outro lado? Não necessariamente. Porque existe no Evangelho o bem sofrer e o mal sofrer. Tudo depende de como ela sofreu. Ninguém está dizendo que não sofre. Ninguém está dizendo que não é para reclamar. Ninguém está dizendo que espírita gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer aqui. Sofrer é ruim. Usar sapato apertado que dá calo. Passar pela porta estreita que a gente fica todo roxo, todo ralado. Não, é muito melhor passar por uma porta bem larga, usar um sapato bem confortável. Mas se a gente não aprendeu a sofrer bem, eu vou ter que sofrer tudo de novo. Essa é a má notícia. Então, o fato, eu coloquei ela aqui para a gente fazer essa reflexão. Teve uma vida dificílima e a gente está vendo isso pelos traços dela. Mas isso não é passaporte para a felicidade. O passaporte da felicidade é o que a gente sente, é o que a gente é o que a gente se modificou. Se essa pessoa continuou sendo uma pessoa endurecida, porque, claro, para passar um sofrimento desse, ela deve ter tido que trabalhar muita coisa dentro dela. Se ela continuou uma pessoa endurecida, uma pessoa egoísta, uma pessoa orgulhosa, é isso que ela vai encontrar do outro lado. Apesar de ter tido uma vida duríssima. Então, para a gente fechar isso hoje, eu queria que a gente pensasse isso, essas lições que a gente está vivendo aqui na Terra, né? E essa comunhão que existe entre o que a gente vive aqui com o que a gente vai viver lá, né? E as escolhas que a gente faz no nosso dia a dia.
que são inteiramente independentes pelo nosso livre-arbítrio. Deus vai deixar cada um de nós fazer o que quiser. Mas cada um de nós vai ser responsável pela colheita. Né? Alguém quer comentar antes da gente encerrar? Eu vi que eu passei um pouquinho do tempo, desculpe. Ninguém tem nenhum comentário? Ninguém quer falar? Eu posso falar? Pode falar. Uma bela aula, riquíssima em reflexões, deixando bem claro o compromisso que nós temos na vida como centelhas divinas. E quando eu pensei isso, eu me lembrei de um quadrinho que eu recebi no WhatsApp, comparando o juramento que a gente faz no casamento para o outro, prometo te amar sempre, nos bons e nos maus momentos, etc. Que a gente, depois de uma aula dessa, tem que fazer em relação a gente mesmo. A gente tem que oficializar esse compromisso de amor conosco mesmos. E aproveitemos esse momento em que nós estamos aqui sob os cuidados, sobre a proteção dos benfeitores espirituais, para dizer com toda a sinceridade da nossa alma: prometo ser fiel, me amar, me respeitar em todos os dias da minha vida. Assim a gente alcança o foco da nossa existência. Graças a Deus, acho que valeu como uma prece. Obrigada, pessoal.